CEMIG, né? Vamos falar de CEMIG, tem muita informação importante, né? E tem dividendos adicionais que a gente vai entender a proposta da companhia, né? Quando que pode ser pago e o principal, né? Como ela pode pagar esses dividendos adicionais aí já em 2025, né? Tem a assembleia a ser realizada em abril. Vamos falar também de bonificação. Tem o envio da proposta agora no final de março, né? E também um pouco dos resultados da companhia aí para você que tem CEMIG, né? Para você que está estudando uma elétrica, né? Para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui da cotação, né? CEMIG teve uma queda forte aí na sexta-feira, né, após a divulgação dos resultados na quinta-feira, caiu quase 5% aqui as ações preferenciais. A gente vai entender o que pode ter causado a queda, né? Lembrando que o mercado, né, quando nós falamos aí dos grandes, né, players, grandes instituições, elas sempre vão olhar o cenário, né, a foto ali do curto prazo, né? Dificilmente tem aquela análise mais alongada, né, olhando o histórico da companhia, o desempenho. Então eles olharam muito a questão da queda, né, do lucro no trimestre, no quarto tri, mas a gente vai ver que no ano a companhia, né, teve um bom desempenho. A mínima está aqui, ó, 8,55 e a máxima 11,97. A dividend yield aqui está 13%, mas a gente vai ver ali que com os dividendos adicionais que ela está propondo pode chegar a mais de 15%, né, o dividend yield. Está crescendo aqui 26% e no mês atual uma queda aqui na faixa de quase 3% aqui as ações preferenciais de CEMIG. Seguindo aqui nós temos já o início da apresentação, né? Você tem aqui, ó, o lucro líquido no quarto tri caiu, né, 47%, fechou próximo de 1 bilhão, ó, 998 milhões, né? Frente ao mesmo período do ano passado, o quarto tri 23, fechou em 1,8 bilhão. O EBITDA também acompanhou no quarto tri, fechou em 1,9 bi, né? Frente a 2 bilhões e 400, teve uma queda também de 21%. Então isso aqui é o quarto trimestre agora, né, de 2024. Seguindo aqui nós temos o consolidado no ano, né? Você vê que no ano aqui o lucro líquido da CEMIG cresceu a 23%, chegou a 7 bilhões e 100 milhões de reais, avançando, né, frente a 5,7 bi. Então você vê que o fechamento de 2024 de lucro líquido foi muito interessante de CEMIG. O EBITDA também, a gente observa aqui, ó, cresceu 32%, chegou a mais de 11 bilhões e 200 milhões de reais, avançando, ó, frente a 8 bi e meio em 2023. Então você tem ali a foto, né, do quarto tri, foi ruim, né? A gente vai ver os motivos, tem a questão ali do custo, né, operacional, a despesa financeira também aumentou um pouquinho com os juros do endividamento, né? Mas você vê que no consolidado, né, 2024, a companhia teve um bom lucro líquido, né, crescimento expressivo, e também o EBITDA. Seguindo aqui nós temos a parte da receita, né, a receita líquida no quarto tri 23, em comparação com o quarto tri 24, chegou a 11 bilhões. Então você vê, ó, o crescimento da receita líquida no quarto tri foi 12%. Acabou tendo um custo maior aqui, ó, na parte operacional, né? A parte ali de infraestrutura, você vê que o custo total aqui embaixo aumentou 18%, né? E principalmente aqui, a construção, ela investiu bastante, a gente vai ver dali na parte dos investimentos, né? Teve um custo maior de investimentos, aumentou a 25%, né? Foi o maior custo aqui quando nós falamos da parte de infraestrutura, e também 17% aqui com energia, né? Então ela investiu bastante, né? Tem a parte da operação, acabou diminuindo a questão ali do quarto tri, né? Então o primeiro impacto é o custo, né, operacional dentro, né, do quarto trimestre. Seguindo aqui nós temos a parte do fluxo de caixa consolidado, né, que é importante, aqui tem uma consistência, né? Ó, o ano passado, 2023, fechou em 2,3 bi, né, o caixa aqui, os equivalentes, e repetiu, né, fechou em 2,3 bi também aqui, o quarto tri 24. Então o fluxo de caixa está controlado, né, a empresa
consegue fazer os investimentos, fazer ali o pagamento de proventos, né? Então você tem aqui dividendos, você tem a parte dos proventos, as despesas, né, administrativas, financeiras que acabam impactando, e a empresa está mantendo, né, um bom fluxo de caixa dentro dos anos fiscais. Seguindo aqui nós temos os dados financeiros dos principais negócios. Então a companhia ela tem um foco hoje em distribuição, né? Teve um crescimento aqui, ó, de 19% quando a gente fala do quarto tri. Então é importante entender os negócios da companhia, né? Participação do EBITDA, geração também cresceu 11%. O impacto maior aqui no quarto tri foi a queda de comercialização, ó, caiu 63%, né? Acabou também levando ali o resultado do lucro líquido e o EBITDA, e também o gás aqui caiu 12%. Então, um impacto um pouquinho maior aqui na questão da comercialização. A empresa havia comunicado, né, que estaria fazendo umas mudanças em parcerias, né? O foco da CEMIG hoje é distribuição de energia, principalmente no estado de Minas Gerais, mas ela tem parcerias espalhadas, né, por todo o Brasil na comercialização. Então, esse reflexo aqui eu vejo de forma pontual no quarto tri. A empresa deve continuar melhorando, né, alcançando novas parcerias de comercialização. E a parte de transmissão de energia também cresceu 22%. Seguindo aqui nós temos o CAPEX, né, que é os investimentos. A gente observa que em 2024 foram 5,7 bilhões de investimentos e no quarto tri 1,6 bilhões. Então ela aumentou de forma bem significativa, né, os investimentos em 2024 e também no quarto tri, que acabou ali levando, né, o resultado também da companhia, né, no quarto trimestre. A gente observa aqui, ó, 2023 foi 4,8 bilhões e em 2024 ela aumentou para 5,7 bi os investimentos, ou seja, 1 bilhão a mais praticamente, acabou, né, elevando ali o custo, né, dos investimentos. Seguindo aqui nós temos agora por segmento, né? Então você tem aqui, ó, a parte de distribuição recebeu a maior parte dos investimentos, 4 bilhões aí, um pouquinho mais de 4 bi. Depois tem transmissão, 300 milhões. A parte também da ampliação da CEMIG Sim, que é outro investimento, quase 400 milhões. A parte do gás, né, o Gasmig, 358 milhões. E geração aqui, a parte de 248 milhões. Então, distribuição é o carro-chefe, né, da CEMIG, apesar dela ter outros negócios também, outras linhas, né, de energia, ali, geração, transmissão, gás. Distribuição é o ponto forte onde ela mais investe. Seguindo aqui nós temos também a alavancagem, né, que é importante, né? Tem a alavancagem, deu uma aumentada, né? Selic aumentou, a gente vai ver depois ali os indexadores da dívida da companhia, né? O custo da dívida também aumentou um pouquinho, chegou a 12% em 2024, né? Então, quando você tem a sua dívida, né, seja ela pessoa física, jurídica, atrelado a CDI, né, atrelado a IPCA, você tem uma oscilação maior para cima de custo, né, da dívida, quando você tem esses indexadores subindo, né, como nós tivemos em 2024. Seguindo aqui, ó, ficou 1,3, né, a dívida líquida versus EBITDA aumentou em relação a 2023, estava 0,8. Então você tem um aumento na dívida líquida versus EBITDA, né? Acabou impulsionando ali mais pagamentos de juros de dívida, o que acabou também impulsionando, né, ao resultado ali do quarto tri, né? Então isso é importante entender também. O cenário hoje, quando nós falamos de juros no Brasil, é um cenário ainda indefinido, né? Alguns dizem vai parar em 15, vai parar em 16, 17, mas você ainda não consegue enxergar, né, no horizonte ali uma situação de melhoria no Brasil. Então é importante entender, quando você tem esse endividamento atrelado à CDI, a Selic, que é a taxa básica, sobe e acaba subindo também o custo da dívida das empresas, né? Seguindo aqui, ó, aqui é importante, composição da dívida, né, que é os indexadores. Hoje a CEMIG tem 61% atrelado ao IPCA, né, que é a inflação, e 39% ao CDI, né, que é a taxa de juros, a curva de juros. Onde está a maior dívida aqui? Em CEMIG Distribuição. A CEMIG D, né, possui 81% da dívida hoje da companhia. Depois CEMIG GT, que é geração e transmissão, tem aqui 8% e outros aqui com 11%. Então,
Você viu que ela investe mais em transmissão, ou melhor, em distribuição, né? Ela investe mais em distribuição, onde ela tem a concentração maior também ali das dívidas, né? A emissão de debêntures e outras composições de endividamento. Seguindo aqui, nós temos agora, né, a proposta, né, de dividendos adicionais. Aqui a companhia vai fazer uma proposta na Assembleia agora de abril já, 1,8 bilhões de reais aqui para 2025, né? Vale destacar que os dividendos adicionais ela já pagou também o ano passado. Tivemos pagamento em agosto, e o que é importante entender, quando ela anunciou dividendos adicionais em agosto do ano passado, ela pagou no mesmo mês, né? Então ela fez Datacom dentro do mês de agosto e pagou também já em agosto, né? Então a expectativa nossa para esses dividendos adicionais agora, que ela vai ter aprovação e avaliação na Assembleia de abril, que ela já possa pagar também no mês de abril de 2025, né? Olhando aqui hoje para o cenário, né, do número total de papéis da CEMIG, aqui um pouco mais de 2,8 bilhões, né, de ações totais, tanto ações ON e também as ações PN estão nesse valor aqui. Vamos fazer uma conta aqui, quanto que pode dar, né, esses novos dividendos aqui adicionais, ó, de 1,8 bilhões de reais. Vou pegar uma calculadora aqui, colocar aqui 1,8 bilhões de reais aqui, vamos ver quanto que pode dar, né, em dividendos por unidade de ação. A gente vai aqui hoje no número total, se tiver recompra de ações, né, atualizado, pode diminuir o número de total de ações em circulação, aí aumenta, né, o dividend yield. Aqui a gente não vai considerar recompra de ações, então colocando aqui, ó, esses dividendos adicionais à CEMIG, a gente vai dividir pela base, né, atual hoje da companhia, né? Lembrando que a CEMIG é uma empresa do setor elétrico, né, apesar de ser uma estatal de Minas Gerais ali, né, tem um controle mineiro, a empresa ela é bem vista hoje na questão da gestão, né? A empresa ela consegue entregar bons resultados. Quando você divide então aqui, ó, vai dar 65 centavos por unidade de ação, que seria então esses dividendos adicionais que vai ser proposto já na próxima Assembleia. Então aqui 65 centavos, né, seria o valor ali tanto por ação ON e também as ações PN, né? Seguindo aqui nós temos o detalhamento, né, que ela diz aqui, ó, maior yield, né, do setor elétrico, né, 15% aqui caso ela faça, né, essa aprovação desses dividendos adicionais agora na próxima Assembleia. Ela destaca aqui, aprovando esses dividendos adicionais, vai ser distribuído aí referente a 2024, ó, mais de 5 bilhões em dividendos, né? Crescimento bem expressivo em relação a 2023, que foi 3 bilhões. Então, aprovando esses dividendos aqui, ó, adicionais de 1,8 bilhões, né, em abril agora, a empresa se torna aí o maior dividend yield, né, do setor elétrico brasileiro. E a data, né, vamos ver a data que ela pode aprovar esses dividendos aqui adicionais. Ó, nós temos o cronograma aqui, ó, da companhia, né? Inclusive vai ter um envio de proposta ainda da Assembleia, que pode ter a bonificação inclusive, né? Ó, dia 31 de março ela vai enviar a proposta, né, para a Assembleia de abril, e podemos ter também uma inclusão, né, de bonificação. A Assembleia está marcado aqui, para o dia 30 de abril, né? A Assembleia Geral, onde ela vai aprovar ali a proposta dos dividendos adicionais, que já está praticamente encaminhado. E também podemos ter já bonificação, né? Importante a gente entender aqui a bonificação. Quando você pega hoje o cenário da companhia, ó, em 2024 ela fez uma bonificação aqui de 30%. Ó, 2024, 30%, né, de bonificação. Tem aqui o valor base, né, que é R$5, a gente já explicou algumas vezes, né? Esse valor base não é um valor que é pago, né, por ninguém, nenhum acionista paga R$5 para ter direito à bonificação, né? Simplesmente o valor base aqui é para você identificar como está recebendo a bonificação, né? A bonificação é gratuita,
Aí tem ali o valor da emissão por unidade de ação, que foi aqui o valor base. E aí você coloca ali numa planilha, né? A gente tem uma planilha no canal, a gente explica, né, como você vai calcular o preço médio, né? Então, geralmente a CEMIG, quando divulga a bonificação, o meu preço médio lá sempre diminui, né? É um benefício, né? Há quem não goste muito de bonificação, mas se você tem um perfil de acumulações, né? Bonificação, recompra de ações também são importantes mecanismos aí para você ter maior participação, né, dentro da companhia no longo prazo, né? Então a expectativa nossa é que ela anuncie também, ó, já na proposta agora, né, que ela vai enviar no final de março, devemos ter bonificação para abril, né? Uma expectativa do mercado, né? Justamente você viu ali que o lucro líquido foi interessante, né? Em 2024 acumulado, ela tem boas reservas, a companhia está bem estruturada hoje, né, no setor elétrico brasileiro. Então é importante, em abril vamos ter dividendos adicionais que vai ser aprovado, a gente viu ali o valor, né, por unidade de ação, e também esperamos aqui uma bonificação que ela mantenha, né, nessa faixa aqui de 30%. Então falamos nesse conteúdo de CEMIG, né, informações importantes, companhia aí bem estruturada, né, uma boa saúde financeira quando nós falamos de maneira geral, né? O ano 2024 foi um ano positivo para a companhia, apesar da queda, né? Tivemos queda ali no lucro no quarto tri 24, mas você viu que no ano a empresa justificou, né? Acabou investindo um pouco mais, teve os custos operacionais, né? O aumento ali dos juros, né? Taxa Selic, CDI, acabou também impactando a questão financeira, mas de maneira geral a empresa ela segue no caminho certo, né? Segue ali com seus propósitos, né, de crescimento e também de entregar valor aos seus acionistas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!